Narrador, com um tom de fascínio. Alguns dizem que o sobrenatural é uma porta para outras dimensões. Outros acreditam que ele é apenas o resultado da nossa imaginação fértil. Mas quando os relatos vêm de pessoas comuns, cientistas respeitados e documentos históricos, fica mais difícil ignorar. O som de passos rápidos no fundo interrompe o silêncio, seguido por uma porta batendo. Narrador, em tom provocativo. E você? Acredita que o sobrenatural é real? Ou prefere pensar que tudo isso são apenas histórias para assustar? Segmento 2. Casos reais que desafiam a lógica. Caso 1. O poltergeist de Infiel. Gravações reais de vozes estranhas e móveis arrastando aparecem enquanto a narração continua. Narrador. Nos anos 70, em uma pacata casa na Inglaterra, algo inexplicável começou a acontecer. A família Hodgson foi atormentada por fenômenos que desafiaram qualquer explicação racional. Portas batiam sozinhas. Móveis se moviam sem que ninguém os tocasse. E então, vozes começaram a surgir. Uma gravação real é reproduzida. Uma voz grave e distorcida diz: "Eu sou Bill. Esta casa é minha." Narrador. Essa voz, registrada por investigadores, supostamente vinha de uma entidade. Bill Wilkins. Ele afirmava ser o antigo morador da casa, morto anos antes. O ápice ocorreu quando uma das filhas foi vista, levitando. O som de uma criança rindo, distorcido, ecoa enquanto a câmera mostra imagens de recriações do caso. Narrador, com intensidade crescente. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu naquela casa. Mas para quem viveu aquilo, o sobrenatural era tão real quanto o ar que respiravam. Caso 2. A floresta de Aokigahara. O som do vento passando entre árvores densas e folhas secas sendo pisoteadas cria um ambiente sombrio. Narrador. No Japão, existe um lugar que parece respirar mistério. A floresta de Aokigahara, conhecida como a Floresta dos Suicidas, é um dos lugares mais assustadores do mundo. Quem entra ali muitas vezes não volta. E quem sai traz histórias que desafiam a razão. Imagens de sombras entre árvores são exibidas enquanto o narrador continua. Narrador. Relatos de vozes chamando nomes, sussurros vindos do nada, e figuras nebulosas entre as árvores são comuns. Alguns acreditam que as almas dos que partiram ainda vagam pelo local. Outras histórias falam de algo mais antigo, uma presença que sempre esteve lá, esperando por quem ousasse entrar. Uma sombra rápida cruza a tela, acompanhada de um som surdo. Narrador. Sussurrando. E você? Ouviria os sussurros, ou tentaria escapar antes de ser tarde demais. Segmento 3. Por que somos atraídos pelo sobrenatural? Corte para uma pessoa assistindo a um documentário de terror em um quarto escuro. O som de trovões ao fundo aumenta o clima. Narrador. O que nos faz amar o sobrenatural? Por que buscamos histórias de fantasmas, demônios e fenômenos que não podemos explicar? Talvez porque, no fundo, queremos acreditar que há algo além. Algo que torna a vida mais misteriosa. Imagens de multidões assistindo eventos paranormais ou sessões espíritas históricas são exibidas. Narrador, em tom reflexivo. Ou talvez seja o medo. O medo do desconhecido. Uma emoção primal que nos prende à tela, que nos faz querer saber mais. Mesmo que tenhamos pesadelos depois. O som de uma risada sinistra ecoa, seguido por um silêncio absoluto. Segmento 4. O sobrenatural no cotidiano. Imagens mostram relógios parando de funcionar, cães latindo para o vazio e sombras cruzando corredores escuros. Narrador. O sobrenatural não está sempre em lugares distantes ou em histórias antigas. Às vezes, ele está ao nosso lado. No relógio que para no exato momento da morte de alguém. No animal que reage a algo que não podemos ver. Ou naquele calafrio que sentimos quando estamos sozinhos. O som de uma respiração pesada interrompe o silêncio. Uma batida surda ecoa ao fundo. Narrador. Talvez o sobrenatural esteja mais próximo do que pensamos. Talvez, neste exato momento, ele esteja aqui, conosco.
Clímax. Uma experiência sobrenatural. Imagens de uma casa antiga são exibidas. Portas rangem, luzes piscam, e sons de sussurros se intensificam. Narrador. E agora, uma pergunta. Você já sentiu algo inexplicável? Uma presença? Um som que não deveria estar lá? Talvez o sobrenatural não seja algo distante. Talvez ele esteja aqui, agora, olhando para você. Uma sombra rápida cruza a tela. O som de um grito abafado interrompe a tensão. Narrador, em tom sinistro. Se você olhar com atenção, verá. E quando ver, será tarde demais para fugir. Encerramento. A música atinge seu auge e depois silencia. O som de uma batida forte ecoa antes de a tela escurecer completamente. Narrador. O sobrenatural é um lembrete de que nem tudo pode ser explicado. De que, às vezes, o que não sabemos pode ser mais assustador do que qualquer verdade. Até a próxima. Se você ainda tiver coragem de ouvir.